As dores da religiosidade. Mensagem impactante que poderá mudar a sua vida para sempre. No livro de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 36, diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e vocês todos são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorre a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos! O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos! Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem:
Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Meus amados irmãos e irmãs, esta mensagem é muito profunda e poderá mudar a sua vida para sempre. Nós, cristãos, em sua maioria, frequentam uma igreja física. E eu te pergunto, qual o propósito deste ajuntamento de pessoas neste ambiente? Qual a expectativa que nós criamos quando frequentamos esse prédio que nós chamamos de igreja? O que esse tipo de ambiente tem causado de dor para mim e para você? Quantas dores e mágoas nós carregamos que foram acumuladas enquanto estávamos dentro de um lugar onde que supostamente existe para remover de nós as dores e as mágoas? Esse texto de Mateus é muito profundo e traz um conteúdo importante para a sua mudança de vida. Aqui Jesus fala sobre os escribas e fariseus, uma classe de profundos conhecedores da lei. Colocavam sobre as pessoas o peso do cumprimento dos 613 mandamentos, sem um pingo de misericórdia. Aliás, fariseus e escribas acreditavam que a salvação estava no equilíbrio, ou melhor, no desequilíbrio entre boas obras e más obras, como se as pessoas conquistassem a benevolência de Deus pelo cumprimento de leis e mandamentos. Escute isso. A liderança religiosa tem uma tentação que nenhum outro tipo de liderança tem. Líderes comuns podem pensar que são deuses, e isso acontece muito. Líderes políticos, alguns deles, não pensam que são Deus, mas têm certeza que são. São os mais psicopatas dos psicopatas, mas, meu irmão e irmã, a liderança religiosa, um líder religioso não acha que é Deus. Ele é pior que isso, ele se acha acima de Deus. Sim, sabe por quê? Porque ele já conhece os subterfúgios da religião. Eles marcam dia para Deus agir, marcam o dia da vitória, a noite do poder, o dia da cura, o dia do livramento. Eles se sentem no poder de mandar Deus fazer as coisas que devem ser feitas. Por isso temos uma arrebentada e machucada geração devido a falsas mentiras e hipocrisia de líderes assim. Líderes com seus rituais espiritualescos conseguem o ordenado que querem, porque acham que estão acima de Deus. Criam um mecanismo de controle de pessoas, mecanismos de controle espiritual. Perderam a sensibilidade, não são mais sinceros nem verdadeiros. Perderam a humildade, perderam o temor, perderam a compaixão. Se esqueceram da graça. Criaram impérios, esfolam pessoas. Vocês, grandes líderes religiosos, construíram um grande ministério com seu suor. Não é isso que vocês falam? Não, foi com a casa das viúvas, onde você faz longas orações e devora a casa dela. Meu irmão, minha irmã, viúva na cultura judaica era uma pessoa que deveria ser tratada como alguém que tinha que ser adotada. Ela não tinha pensão, ela não tinha ninguém. Aliás,
a viúva, o pobre, o órfão, o estrangeiro, eram os 4 desfavorecidos que a cultura judaica e a religião judaica ensinava e que deveriam ser acolhidos. Agora você, líder, traz uma desculpa espiritual que você vai entrar na casa dela para fazer longas orações e vai tirar do armário dela o pouco que ela tem. Raça de víboras. Construiu seu império esfolando gente pobre. É uma vergonha. Gente pobre que precisa de milagre, que precisa de livramento, que precisa de amor, que precisa de amparo e faria qualquer coisa por isso. Força de trabalho, escravo e voluntária, que a título de ministério, entre aspas, trabalha de segunda a segunda, abandona sua família, nunca mais foi para o aniversário do sobrinho, porque virou um religioso fanático, está trabalhando para que alguém construa o seu império. Guias cegos, o mundo não mudou, essa classe não mudou, eles querem a cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés era uma cadeira que existia na sinagoga, e o principal escriba, ou mais famoso da região, da aldeia, da cidade, tinha lugar naquela cadeira. Era o mais importante que ali estava, e se sentava naquele lugar. Eles amam esses lugares, amam as primeiras filas da sinagoga, amam ser reconhecido pelos homens, ser chamados de mestre, meu pai, meu guia, apóstolo, querubim. Pensam que são anjos, meu irmão, minha irmã, mas são lobos disfarçados de cordeiros. Naquela época, Jesus já dizia não a essas pessoas, que não era assim. Não foi o seu líder que morreu na cruz por você. Não foram eles que derramaram sangue por você. Não são eles que noite e dia têm a mente em você, que intercedem por você. Eles dormem como se você não existisse. São insensíveis, sentados em cima do seu império. Jesus viu essa dor na sua jornada sobre a terra. Ele sentiu na pele a religiosidade que oprimia o povo. Como tem gente sendo engolida por sistemas religiosos que devora a casa das viúvas, meu Deus. Colocam fardos pesados sobre as pessoas e não querem nem com um dedo removê-los. Pode o que eles dizem que pode. Tem o que eles dizem que tem. E a multidão dos desgraçados se esfolam para sustentar a família imperial. A história não mudou, meu irmão, minha irmã. A partir disso tudo, Jesus libera essa rajada de metralhadora. Cristo saiu da sua glória. Ele criou tudo que existe no céu e na terra. Ele criou as árvores, os animais, o céu, a água, o sol, a lua, as estrelas. Criou um homem, soprou sobre ele o seu fôlego de vida. Quando esse homem peca, ele morre por seu pecado. Ou melhor, se faz pecado por ele. Cristo retomou seu lugar, entrou na sua pele. Ele vai para a cruz e leva o pecado da humanidade. Carrega esse peso sobre si mesmo, para que o homem não seja liquidado. E chegamos hoje, depois de todo esse sacrifício de amor, encontramos um bando de vagabundo sem vergonha que se colocam acima de Deus, que espizinham pessoas, fazem longas orações, mestre, pais, guias, apóstolos, querubins. Meu irmão, minha irmã, eu acho que Deus deve pensar: o que esses caras estão pensando? Como é que é? Você é o mestre, você é o pai, você é o guia. O que você fez para isso? Talvez muitos de nós que estamos aqui passamos por dores porque caímos nas mãos de víboras. Pessoas que estão perdidas, estão afogados no sistema assim. Sistemas nos quais seus líderes são controladores, são avarentos e têm uma mistura bombástica de insegurança com vaidade. São pessoas inseguras que dependem de aplausos, são vaidosos e adoram formar os seus bobos da corte.
Aliás, todo psicopata tem bobo da corte. E lá estamos nós, dizendo Ave César, fazendo culto ao imperador. Com isso, Jesus profere 7 áreas nesta passagem de Mateus. E diz, ai de vocês que fecham o reino, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Meu irmão, minha irmã, você precisa entender que não é com sacrifício humano que você vai ter um relacionamento, uma intimidade e viver os sonhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, você está na glória porque Cristo morreu por você. Você não depende de mim, nem da minha oração. Eu não sou ninguém. Eu sou como você, pecador. Assim como você, eu sou dependente das mesmas coisas. Eu preciso pagar os mesmos impostos. Quando fico doente, eu tomo remédio como você. Entende isso, meu irmão, minha irmã? O pneu do meu carro também fura. Eu não posso vender para você. Não posso fazer isso com você, meu irmão, minha irmã. Uma falsa impressão de que um semideus que está em cima tem um poder para dar a você. Isso não existe. O Espírito Santo de Deus já habita dentro de você. Você não precisa do meu poder, nem do poder de homem algum. Jesus diz, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Gente, vai gostar de dinheiro assim no quinto dos infernos. É sempre importante que alguém dê testemunho da sua prosperidade, para que o povo pobre não fique acreditando que só aquele que está à frente tem prosperidade. Não é isso que eles fazem? Quem dá mais, recebe mais. Novos convertidos, eu falo com vocês agora um grande alerta. Jesus já denunciava isso. Esses líderes não buscam a conversão de uma pessoa para que esta pessoa seja livre em Deus, mas sim para que seja mais um fanático no exército de fanáticos que vai dizer Ave César e ser um filho do inferno 2 vezes pior do que eles. Jesus, em outras palavras, está dizendo: vocês dão o dízimo do endro e do cominho, cumpre a lei nas coisas pequenas das ervas. Os fiéis dizem: olha, estou trazendo uma folhinha que saiu lá do meu vasinho. Esta é a minha parte, diz o pobre coitado, que é a sua ovelhinha. Mas misericórdia, compaixão e generosidade vocês não têm. Aliás, o copo de vocês e o prato está limpo por fora, mas dentro tem imundície, porque a comida que está lá, você comprou com a tua corrupção. Dentro do teu prato tem o sangue e o suor de gente pobre de quem você arrancou a grana. É assim que Jesus deveria dizer hoje em dia. Deus tenha misericórdia, meu irmão, minha irmã. Os novos convertidos precisam saber que Deus pode ouvi-los em qualquer lugar. O sangue da cruz de Cristo os tornou livres. Eles precisam saber que ninguém pode cobrar para me dar aquilo que Deus já me deu de graça. Cristo conquistou na cruz de graça para o homem. Oferta de quem dá mais, meu irmão, minha irmã. Cultos que viraram leilões de bênçãos. Isso é uma vergonha. Começam com R$1.000, depois vai baixando para 800, 500, 100, 50, 10. Quem dá mais recebe mais. E para quem não tem dinheiro, maquininha de cartão aqui não falta. E você pode parcelar a sua bênção em 12 vezes, mas com juros do cartão. Acorda, povo de Deus. Dízimos e ofertas para que Deus tenha misericórdia, para saber através da boca de um homem que Deus vai te dar o que você pede e no tempo que ele, o grande profeta, entre aspas, dizer quando será. Meus amados, você tem a palavra de Deus. O próprio Deus habita em você através do Espírito Santo. Jesus é suficiente e você não precisa depender de homens. Saia dessa massa de manobra, dessa agenda política imperialista.
Deus, tenha misericórdia do nosso povo. Vocês são como sepulcros caiados, diz assim na passagem, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície, raça de víboras que perseguem profetas, e basta você levantar um dedo contra isso para ser fuzilado. Oh, misericórdia! Do versículo 36, onde diz assim, de Abel a Zacarias. Para os judeus, meu irmão, minha irmã, 2 Crônicas é o último livro do Antigo Testamento. Entendemos quando Jesus diz de Abel a Zacarias, ele quer dizer como se fosse do primeiro ao último. Vocês sempre estão perseguindo e acabando com os profetas. Talvez, meu irmão, minha irmã, você tenha passado por situações que massacraram sua alma e sua mente. Eu sei o que é isso. Por um momento a gente é meio que programado no cérebro para reproduzir uma fé que a gente nem questiona, até o momento em que começamos a perceber que tem mais feridas do que benefícios. De que estamos nos direcionando para um alguém que não é o quem verdadeiro. Começamos a perceber que estamos projetando a nossa fé para o lugar e para a pessoa errada. Percebemos que estamos projetando a nossa fé em sistemas e pessoas que, na verdade, nos destroem. Jesus, quando esteve entre nós, entendeu isso, meu irmão, minha irmã. Aliás, ele viu e sentiu isso na pele, porque Jesus foi julgado por religiosos. Foram homens desse naipe que ajudaram a turma a gritar, crucifica-o. Mas nós temos uma chance, irmãos. Nós temos uma chance de sermos igreja. Pode ser que muitos aqui estejam machucados e cansados, como Jesus nos conta em Mateus 9,35. Diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Meu irmão, minha irmã, Jesus olhou para a multidão exausta, aflita e cansada, como ovelhas que não têm pastor, e disse para os discípulos, peça ao Pai mais trabalhadores para a seara. O que Jesus quis dizer, meu irmão, minha irmã? Que ele precisava de gente que entendesse o sofrimento do povo, que ele precisava que essa gente se multiplicasse para cuidar desse povo. Não precisamos de poceiros, não precisamos de atravessadores, esse tipo de pais, mestres e guias. Precisamos de gente comum e simples, guiados por Cristo. Muitas pessoas em algum momento da vida dizem assim, nunca mais eu piso numa igreja, igreja é tudo igual. Você já não disse isso, meu irmão, minha irmã? E o pior, que é a mais pura verdade. Sabe por quê? Porque igrejas são as próprias pessoas e nós somos assim. Sabe o que acontece muito? Basta você ter um pouquinho mais que você se torna insensível com aqueles que sofrem. Estamos tão habituados com quem pede alguma coisa no farol, meu irmão, minha irmã, que parece que quem está ali é só uma coisa e não uma pessoa. Hoje nós temos uma chance. Então se dê essa chance. Temos uma chance que, mesmo sendo pecadores e falhos, porque somos, mesmo que tropecemos, porque isso vai acontecer, de nos tornarmos pessoas que cumprem o que está escrito nas Escrituras. Pessoas que de graça recebem e de graça dão. Pessoas que amam a Deus e ao próximo como a si mesmas. Pessoas que, quando carregam alguma carga pesada, repartem com Ele, porque Cristo levou a nossa carga e nos deu seu jugo suave e leve. Precisamos nos sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor. Somos uma resposta de Deus para alguém que chora. Precisamos levar as cargas uns dos outros. Se pedirem para andarmos 1 milha, andaremos 2. Se pedirem a capa emprestada, entregaremos também a túnica. Precisamos de gente assim, meu irmão, minha irmã. Gente que não tem interesse nas suas próprias coisas.
Gente que não bota preço no que faz, porque de graça recebeu, de graça dá. Gente que quando faz alguma coisa não pede nada em troca, porque aquilo que a mão direita faz, a esquerda nem sabe. Gente que faz porque ama. Gente que se envolve no ministério, não porque está procurando uma igreja que a entenda, mas porque entendeu o que é ser igreja. Nosso egoísmo, nosso egocentrismo está nos matando, meu irmão, minha irmã. Eu pergunto a você, por que o amor e compaixão muitas pessoas esquecem rápido, mas o ódio elas mantêm impregnadas em seus corações por muito tempo? Sabe por quê? Por causa do nosso egocentrismo. Existem pessoas que são extremamente egoístas, estão dentro das igrejas. Gente que sem fazer o mal nunca está satisfeito. Precisamos entender que igreja é a união daqueles que são discípulos de Cristo, que entenderam que precisam morrer e negaram a si mesmos. Tomaram a sua cruz e começaram a segui-lo. Que estão prontos para serem servos uns dos outros. Pessoas que têm suas qualificações e dons de Deus, que servem para alguém e não para eles próprios. Pessoas que não estão no pedestal. Pessoas que ao invés de ferir outras pessoas, curem através de cicatrizes das suas próprias feridas que foram curadas. Se você, meu irmão, minha irmã, faz questão de frequentar uma igreja física, procure um lugar onde você tem a oportunidade de amar. Um lugar onde você não é obrigado a ir, senão o líder pode puxar a sua orelha. Um lugar onde você não é obrigado a ser membro, nem frequentar. Um lugar onde você não é obrigado a fazer parte de um grupo qualquer para ser habilitado para ser alguma coisa. Um lugar onde você não é obrigado a dar 10% do que você ganha. E se quiser contribuir, não tenha dia certo. Um lugar que você possa ser você mesmo, meu irmão, minha irmã. Meus amados, este tipo de lugar não sou eu, Vinícius, que está falando que é o ideal, mas o próprio Jesus que inventou isso. Ele pagou tudo em nosso lugar. Se você perguntar para Jesus, Jesus, o que eu posso fazer por ti como gratidão a tudo que o Senhor fez por mim? Sabe o que ele vai te responder, meu irmão, minha irmã? Você não precisa fazer nada. Não tem o que fazer, eu já fiz tudo, está consumado, acabou. Se você tem essas feridas que citamos nesta mensagem, por já ter estado debaixo de opressores desta forma, hoje é o dia da mudança da sua vida, se você quiser, é claro. Quando você se libertar desse sistema religioso e viver o verdadeiro evangelho de Cristo através da sua obra consumada, vão te chamar de herege, de maluco, que você está sendo enganado. Mas a escolha é sua, meu irmão, minha irmã. Se está confortável nessa religiosidade, Deus te abençoe. Mas se você foi machucado por esse terrível sistema religioso, você tem 3 opções. Primeiro, você nunca mais vai querer saber de igreja nenhuma. Segundo, você ficará sempre ressabiado, pensando que alguém vai querer tirar vantagem de você. Terceiro, você vai entender que você é a própria igreja. Ela é o que você é. Que através desta mensagem, meu irmão, minha irmã, Deus te cure, Deus te abençoe, Deus limpe a sua memória, enche o teu coração de paz, alegria e da presença do Espírito. Que a partir de hoje você tenha prazer de servi-lo, tendo a alegria de fazer por amor. Que você faça muito, ame e reparta. E que você tenha a dignidade, ainda que muito pequena, de ter a honra de ser chamado de igreja. Ore comigo assim. Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, precisamos ser um sinal do reino
para quem ainda não conhece a Cristo. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia e pela sua graça. Jesus amado, precisamos todos os dias nos lembrarmos da tua obra na cruz e do que o Senhor fez por nós. Seremos luz e sal, Jesus. Desejamos servi-lo. Que as pessoas que ouvem esta mensagem, que viveram a dor da religião, a dor da perseguição, a dor da obrigação, a dor da hipocrisia, sejam libertas através desta mensagem e oração. Ajuda-nos a sermos tua igreja e que sejamos uns para os outros amor e paz. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.